Oi, gente, vamos lá. Bom, a minha ideia para esse vídeo era fazer fanart. Para quem não sabe, é quando você pega algum personagem, algum desenho, e você faz ele na sua versão. E eu quis fazer de desenhos que eu assistia quando eu era criança. Não sei de onde veio a ideia, enfim, surgiu. E eu vou até fazer algumas páginas disso, não vai ser uma só. Porque eu empolguei, acabei que eu empolguei e acho que eu já tenho umas 3, 4 folhas talvez. Com esse tema, tipo, diversos personagens, eu não fiz de um só. Eu fiz de vários. E essa vai ser a primeira, que vai ter, acho que, 2 desenhos, né? Que o primeiro que eu tô desenhando aí vai ser Fanboy Chan Chan. Não sei se vocês conhecem. Mas era um desenho bem esquisitinho, que eu gostava muito. Que eu assistia. E eu decidi desenhar esse primeiro porque o design do personagem me chama bastante atenção. Como são cores bem vibrantes e são, assim, características bem marcantes nos rostos deles, eu decidi que esse era o primeiro que eu queria fazer. Então, eu gostei bastante desse, eu gostei bastante do resultado. Inclusive, foi com esse aí que eu empolguei pra fazer um zibilhão de páginas. E esse aí, no caso, o Fanboy, né? Eu vou depois pintar, ele tem um uniformezinho roxo, assim, cores bem vibrantes mesmo, né? Porque desenho de criança geralmente tem as cores mais vibrantes, pra chamar mais atenção. E junto com ele eu faço o amigo dele, né? Que vai ser o pequenininho. Que eu acho que foi o meu menos favorito deles. Alguma coisa que eu fiz nele ficou esquisita. Não que eu não tenha gostado, mas eu acho que eu gostava mais quando tava no rascunho do que quando eu pintei. Eu acho que foi isso. E ali atrás deles eu fiz o outro amigo. Eu não tenho certeza se ele é amigo, se ele é um inimigo. Eu não lembro direito, gente. Eu assisti isso quando eu era criança. E eu decidi fazer ele por conta da personalidade dele, que é bem diferente dos dois. Ele é bem mais rabugento, enquanto os dois são bem bobões. E por causa do design do personagem dele, que realmente era um desenho com muita característica marcante. Então, eu gostava bastante. Eu achei que fazer só os dois ia ficar meio vazio. Então, eu acabei colocando ele ali no fundo. Bom, aí eu terminei praticamente o Chan Chan. Inclusive, eu criei um pescoço pra ele no desenho. Ele não tem um pescoço. Eu notei isso só depois que eu desenhei. Mas como era do meu estilo, eu acho que eu nunca fiz ninguém sem pescoço. Então, achei que tá válida. E ali atrás eu tô fazendo ele. O terceiro. Eu não lembro do nome dele, gente. Eu lembro do nome dos principais. Do dele eu vou ficar devendo. Mas ele era super rabugento comparado com os outros dois. E eu acho que ele era mágico. Ou ele fazia mágica. Enfim. Então ali atrás eu acho que eu acabo fazendo a capa dele. Que eu não sei se vai dar pra perceber que é a capa dele ou não. Porque como ele tá atrás dos outros, não dá pra ver direito. Mas eu acabo fazendo ela. Bom, aí eu decidi fazer as meninas superpoderosas. Na minha versão, de novo. Eu já tava com vontade de fazer elas faz bastante tempo. E acabou que nessa página eu achei propenso a fazer. Eu também gostei bastante delas. Em especial da florzinha. E uma coisa que eu notei nessa folha, eu não sei se vocês já notaram antes nos meus desenhos, mas de vez em quando o meu estilo de desenhar, ele oscila, entendeu? Às vezes vai estar num meio realista, às vezes vai estar semi-realista, às vezes vai estar mais pro cartoon, e às vezes vai estar bem cartoon. Tipo, o Fanboy Chan Chan que eu fiz ali, ele tá bem cartoonizado, né? Bem estilo desenho mesmo. Desenho de criança. Ela já eu fiz diferente. Inclusive, eu notei que essa primeira aí que eu fiz, que é a docinho, né? Ela ficou com um estilo diferente das outras duas. Eu não sei como eu consegui fazer essa proeza. Mas eu consegui. Eu achei que alguma coisa no rosto dava uma sensação que tava diferente das outras meninas. Não sei se foi os olhos dessa aí que eles estavam mais bravos, né? Então eu fiz só como se estivesse realmente olhando entediada pras coisas. Enfim, alguma coisa saiu diferente. Mas eu gostei de como tinha ficado, então eu decidi não mudar pra combinar com o resto das meninas. E
Aí, como vocês estão vendo, eu tô fazendo minha favorita que eu desenhei. E eu achei que ela ficou a mais bonitinha de todas, não adianta. Desde que eu fiz a pose dela, eu já tinha gostado. E, inclusive, depois quando eu for fazer a lindinha, o que aconteceu? Aconteceu um pequeno desastre. Eu só fui notar depois que eu já tinha contornado que a cabeça dela ficou gigante. Gigante, assim, não sei o que rolou. Sabe quando você, como que ele chama? Quando você se acostuma com o desenho, você às vezes tem que inverter pra você perceber os seus erros? Eu não fiz isso, né? Até porque eu tô no papel, eu tenho preguiça de olhar na frente do espelho, tirar uma foto e inverter. E é o que rolou. Rolou que a cabeça dela ficou gigante e não percebi só até eu ter pintado ela que eu fui notar. Mas isso acho que não muda muita coisa. Acho que se eu não dissesse, talvez vocês não reparariam. Mas agora já foi. Enfim, ali eu fiz uma roupinha pra elas, porque eu não queria fazer as roupas que elas já usam, porque eu acho muito sem detalhe. Então eu pensei em alguma roupa que combinasse com a personalidade delas, mas que parecessem tipo vestidinhos ou sainhas, igual elas usavam no desenho. E eu fiz. Eu achei até que combinou bastante com a personalidade delas. Eu achei que pra lindinho, eu talvez deveria ter feito algum sapato aberto, uma sandalinha, alguma coisa assim. Mas em minha defesa, é muito difícil fazer esse sapato aberto, porque você tem que usar os dedos. E todo mundo sabe que fazer dedo da mão ou do pé é simplesmente muito difícil. Eu não tava afim. Eu queria alguma coisa fácil, então acabou que eu coloquei um tênis. Mas eu gostei bastante das roupas que eu coloquei. Eu peguei uma inspiração. E acabou que deu certinho com as personalidades delas. E aí eu já tô reparando que o tamanho da cabeça que a coitada tá ficando. E eu tentei, acho que, arrumar algumas vezes, mas devo ter achado que tava certo e não estava. Bom, aí é só a parte de contornar. Eu vou deixar vocês assistindo e eu volto assim que eu tiver terminado de contornar. Bom, nessa folha, inclusive, eu decidi pintar com aquarela. Por quê? O que aconteceu? Eu queria, na verdade, pintar com meus marcadores. Porém, ali atrás eu fiz alguma folha que eu não gravei. É uma folha que vai ficar só pra mim. Vocês só vão ver isso quando eu fizer o tour pelo sketchbook. E eu gostei muito do desenho que tá ali. Eu ia estragar ele se eu passasse com a canetinha, com o marcador, né? Porque ia passar pro outro lado e ia estragar tudo. Então eu tive que me contentar sim com a aquarela. Mas eu até que gostei de como ficou. Só tem aquele problema mesmo que a folha não é própria pra aquarela, né? Então acaba dando, querendo ou não, um aspecto diferente. Mas não foi nada que me impediu muito, não. O que me impede é uma outra folha que eu tenho, que é uma folha grandona. Essa sim é muito ruim pintar de aquarela nela, não tem condições. Mas essa aí até que é mais tranquilo. Às vezes tem que passar uma caneta não, perdão. Um lápis por cima para disfarçar. Mas não é nada que deixe o desenho feio nem nada. Tanto que ali vocês podem perceber umas marquinhas, mas nada que realmente deixe feio, penso eu. E aí eu fiz o menorzinho deles. Esqueci o nome. Tchan tchan. E eu achei que o amarelo que eu tinha pintado ali, nas mangas e nas pernas dele, tinha ficado fraco. Acabo que depois eu passo um lápis por cima. Que, como eu já falei antes, eu tenho, assim, preguiça de
fazer às vezes o tom de tinta que eu quero. E como os três tinham paletas de cores bem diferentes, acabou que eu usei toda a minha paleta, eu tava com preguiça de limpar a paleta pra fazer a nova cor. Aí acabou que eu passei um lápis por cima e deu tudo certo. Então eu considerei uma vitória. Ali no cabelo dele também, vocês percebem que eu pintei de lápis por pura preguiça de fazer marrom. É isso. Eu gosto bastante de misturar o lápis com aquarela, o lápis com guache. Eu sempre tô misturando, até o lápis com marcador. Eu acho que ele dá, assim, um efeito muito bonito pra finalização dos desenhos. Eu acho que dá um negocinho a mais. Bom, aí eu vou contornar as meninas e eu volto quando tiver terminado. Bom, eu não sei se vocês também repararam, a pele deles todos eu pintei de lápis, porque eu acho mais prático do que fazer esse tom que é muito clarinho com a aquarela. Que se você olhar o tom de pele que tem no desenho, é um tom bem clarinho. E quando você faz esse tom com a aquarela, às vezes acaba ficando muito aguado pra você chegar nesse tom. E eu não queria molhar muito o sketchbook, porque eu tava com medo de ficar muito ondulada a folha de trás. Então acabou que eu fiz esses com lápis mesmo. E eu tenho um lápis que é bom pra fazer tom de pele. Ele é um lápis bem baratinho e ele às vezes dá uns riscos preto no meio que eu não sei até hoje de onde vem. Mas é um lápis incrível, entendeu? Eu ignoro essa parte, eu gosto muito dele. Eu sempre uso, pra todo tom de pele clarinho eu costumo usar ele. Bom, aí eu comecei a pintar nos cabelos e, gente, que medo que eu tenho quando eu vou pintar alguma coisa de preto e o preto tá bem escuro, sabe? Eu falo, é agora que eu vou fazer alguma besteira muito grande e eu vou passar da linha. Porque quando ainda é outra cor, a gente faz milagre, a gente consegue, às vezes, disfarçar. Agora o preto é bem complicadinho de trabalhar, então eu sempre fico meio nervosa pintando com ele. E ela em específico, que tinha tanto o cabelo, tanto a bota, tava tensa. Sabe quando você fica até com o pincel na mão, assim, toda nervosa? Era eu. Bom, aí eu decidi pintar ele Não, é lindinha, tá certo. Eu confundo os nomes. E eu quis pintar ela primeiro simplesmente por causa do tom de azul, que era muito bonitinho. Sabe aquele tom de azul que dá uma paz? Só que o que aconteceu? Eu não testei ele antes no papel e acabou que ele deu uma escurecida depois que secou. O rosa também fez a mesma coisa. Fiquei um pouco chateada, mas nada que interferisse muito. E terminei de pintar praticamente. Depois eu só vim... Eu passei o nanquim sem gravar de novo, porque eu acho que ia ficar muito maçante fazer 2 vezes. E só o Cetox com lápis agora. Ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem com a segunda parte da fanart. Tchau, tchau.